Queridos irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós podemos estar aqui neste dia para estudar um pouco a palavra do Senhor, também para tirar um momento do nosso dia para nós orarmos, agradecermos a Deus, louvarmos a Ele pelas coisas que Ele realmente tem realizado nas nossas vidas. E então nós temos vários pedidos de oração às quartas-feiras. Nós sempre temos compartilhado pedidos de oração, agradecimentos que nós temos ali no grupo da igreja, mas também temos incentivado as pessoas que participam online conosco, se desejarem colocar nos comentários desse vídeo enquanto nós estamos dando estudo, para que no fim dele, se houver algum comentário, nós possamos orar por esses pedidos. E aqui então eu vou elencar alguns, vou citar alguns pedidos que nós temos. Pelo atual cenário dos estados do Brasil com respeito à pandemia, nós sempre temos orado para que Deus possa tanto conduzir os magistrados, ou seja, conduzir aqueles que estão à frente da nossa nação, quanto também poder derramar sua graça, sua misericórdia sobre a vida daqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia, com hospitais, com médicos, enfermeiros, e também que Deus abençoe e dê graça aos cientistas, para que eles, cada vez mais com o estudo e a possibilidade de descobertas de vacinas e de soluções para esse problema. Então, nós sempre temos orado por isso, nesse momento que fazemos aqui, nos lembrando dessas coisas. Também temos alguns pedidos específicos de oração. Nossa irmã Marisa também pede oração que é feita para a sua amiga Simone. Nós também temos orações sendo pedidas, meus queridos irmãos, pelo Fernando, também pela Jonilda, motivo de saúde, pela Marta, pelo Antônio, que é pai da nossa irmã Andra, pelas sociedades internas da nossa igreja, as sociedades missionárias da nossa igreja também. E também nós temos pedido por pessoas que estão enlutadas ou que, em face do coronavírus principalmente, estão de alguma forma enfrentando aí agora o luto. A família da Cleia, a irmã Renata, a irmã Inara, a família da Cíntia e do Fernando Halber são algumas citadas. Fora esses pedidos, nós também temos muitos agradecimentos a serem feitos a Deus, principalmente porque o quadro geral da nossa região tem sido melhorado. Pela graça de Deus, os casos têm diminuído. Nós temos notícia de que as UTIs por aqui não estão assim tão abarrotadas, elas estão de alguma forma sendo até esvaziadas, pelo menos foram as últimas notícias que recebemos. Isso é graça da parte de Deus. Também temos testemunhado na nossa igreja pessoas que pegaram o Covid e estão bem, se recuperaram, estão bem, estão em convívio conosco também. Pela graça de Deus, Deus preservou bastante pessoas que nós conhecemos por aqui. E também queremos agradecer também especialmente pela vida da Gabriela, porque Deus é uma criança e Deus a preservou hoje de um acidente que poderia ter sido muito mais grave, mas pela graça de Deus Ele a preservou e ela está bem, está aqui conosco hoje para poder ouvir a palavra de Deus e também para poder agradecer a Deus por este presente que recebeu de não ter tido nada de pior nesse momento, tá? Então nós temos esses pedidos e orações, e como eu disse, se houver algum comentário aqui na página da nossa igreja enquanto nós fazemos esse momento, eu peço que você coloque aí o seu pedido, o agradecimento, que no fim do estudo nós vamos retomar aqui, e se tiver alguma coisa a mais, nós oraremos com certeza por isso. Mas nesse momento então, peço que você feche os seus olhos, que você eleve o seu pensamento, o seu coração a Deus. Coloque os seus pedidos pessoais, que eu tenho certeza que você também tem diante de Deus, os seus agradecimentos pessoais, além desses que foram citados aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Logo depois da oração, nós então partiremos para o estudo da palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te rendemos graças porque o Senhor permite que estejamos aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado ao Senhor Deus pela oportunidade que temos de louvarmos o Teu nome, de engrandecermos o que o Senhor faz por nós e aquilo que o Senhor também é. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos na Tua igreja,
mas também, ó Pai, de poder transmitir esse momento online e ter irmãos nossos acompanhando agora pela internet. Nós sabemos que isso é graça das Tuas mãos sobre a nossa vida. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti todos os pedidos que foram feitos aqui, ó Senhor Deus. Nós temos clamado a Ti por essas circunstâncias da pandemia. O Senhor conhece todas as coisas, as dirige para o Seu agrado e para a Sua glória, mas nós também, ó Pai, reconhecemos que o Senhor, através dessas circunstâncias, nos ensina a orar ao Senhor, a confiar no Senhor a cada vez mais, a cada dia mais, e a colocar diante de Ti, ó Senhor Deus, todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, tudo aquilo que aflige o nosso coração e também tudo aquilo que o Senhor tem realizado de bom sobre nós, tudo aquilo que o Senhor tem derramado de bênçãos na nossa vida. Nós queremos equilibrar todas essas coisas, Senhor, agradecendo-Te por tudo e também pedindo e também clamando que o Senhor derrame graça e misericórdia, que o Senhor console, conforte, restabeleça a saúde de muitos irmãos, que o Senhor também dê esperança para aquelas pessoas que estão desesperançadas nesse momento. Que a Tua graça, através da vida da igreja, também possa alcançar materialmente as pessoas que sofrem ou aquelas que de alguma forma têm tido seus vencimentos diminuídos ou até perderam o seu emprego. Nós sabemos, ó Pai, que essas circunstâncias devem nos levar mais próximos a Ti. E por isso nós Te pedimos, ó Pai, dá-nos um coração assim, dá-nos um coração ensinável, que olha para tudo que o Senhor faz e confia cada vez mais no Senhor. Agora que nós vamos estudar um pouco a Tua Palavra, também derrama graça e misericórdia, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que entendendo a Tua Palavra, possamos crer em Ti em cada momento e possamos também viver para a Tua glória. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Lembre-se que o tema geral dos estudos das quartas-feiras que nós temos feito é vencendo o desânimo espiritual. Nós já estamos aqui, talvez no 7º estudo, 8º estudo, dentro desse tema. Então nós comentamos no começo desses estudos que o desânimo espiritual acontece em primeiro lugar quando nós não reconhecemos que há uma batalha. Quando nós vivemos nesse mundo e não reconhecemos que existe uma guerra. Mas não uma guerra como, infelizmente, o mundo evangélico projeta, que é de você ficar saindo amarrando o demônio, ou você ficar fazendo quadrante espiritual. Não é assim que a palavra de Deus apresenta a guerra que nós temos espiritual. A guerra espiritual que ela apresenta é uma guerra muito mais profunda, muito mais de consciência, de batalha, do que de efetivamente você sair por aí declarando algum tipo de mantra, algum tipo de coisa. A guerra que Deus nos coloca para lutar é aquela guerra principalmente, primeiro, contra o pecado, o nosso próprio pecado. Então nós vimos que nós temos basicamente 3 inimigos que são necessários de que estarmos conscientes batalhando todos os dias: a carne, o mundo e o diabo. A carne como esse primeiro inimigo que vai nos levar a desanimar espiritualmente, o mundo com o seu sistema de pensamento e com as suas tentações e aquilo que pode nos influenciar negativamente. Então é necessário que nós estejamos atentos a essa realidade. E o terceiro inimigo, que não é menor ou mais assim, descartável, não está em ordem de prioridade, mas sim os 3 são em cada área e de cada maneira, que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo ou os anjos caídos, que utilizam-se do nosso próprio pecado e utilizam-se do mundo e da influência que o mundo tem para fazer com que nós então caiamos, para fazer com que a nossa fé seja minada, para que ela seja de alguma forma diminuída ou arrefecida. É como um carvão, e a gente, pela graça de Deus, mora no Rio Grande do Sul e faz churrasco, né? Pelo menos a gente gosta de fazer, né? E aí você sabe que aquele carvão, quando ele está longe da brasa,
a tendência dele é apagar-se. A tendência dele é não ter força para continuar ali sendo, de alguma forma, inflamado pelo resto dos carvões que estão ali, né? Então, a fé, de alguma maneira, funciona como esse carvão, que ela pode ser inflamada, ou ela pode ser fortalecida, ou ela pode ser diminuída, ela pode ser enfraquecida. Essas coisas a palavra de Deus apresenta com muita clareza. Então, é de nossa responsabilidade confiar que nessa batalha nós temos responsabilidades e nós temos também a ação de Deus sobre a nossa vida, que nós vimos de forma positiva através dos meios de graça. Então nós comentamos que vencer a batalha espiritual ou vencer o desânimo espiritual é necessário alimentar-nos da palavra em primeiro lugar. Então a palavra como o primeiro meio de graça. Sem a palavra você não tem alimento espiritual para prosseguir. Em segundo lugar, nós colocamos os sacramentos. Então, os sacramentos como sendo ceia e batismo, alimentos espirituais para que o crente, tendo ingressado no caminho do Senhor, tendo ingressado através do batismo no povo de Deus, seja alimentado espiritualmente pela Santa Ceia, como um meio de Deus comunicar graça. Por isso se chama um meio de graça. Depois nós vimos a oração como um meio de graça. Então o cristão precisa estar consciente de que para vencer o desânimo espiritual ele precisa orar. Ele precisa orar para manter um relacionamento com Deus, senão esse relacionamento esfria. E por último, nós vimos na semana passada o auxílio e assistência do Espírito Santo, que nos guia e nos leva a toda a verdade, nos guia e nos leva a todo o caminho de Deus, que faz com que nós então sejamos confrontados e sejamos transformados junto com a palavra. Então o Espírito sempre age com a palavra, para que hoje, meus queridos irmãos, nós possamos ver um pouquinho a respeito de Filipenses capítulo 4, os versículos 8 e 9, como um meio de vencer o desânimo espiritual. Tá? Então o texto lá em Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: do que, onde você tem se alimentado? E eu não estou falando de comida física. Eu estou perguntando do que e onde você tem se alimentado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós hoje estamos na cultura do entretenimento. Tudo é entretenimento. Tudo é uma possibilidade de entretenimento. E a gente é alimentado pelas circunstâncias dessa forma que acaba nem percebendo. Por exemplo, conta pra mim aí quais são as últimas séries da Netflix que você assistiu. Por quê? Você já chegou a assistir um capítulo e falar: isso não é pra mim? Desligar? Por quê? Ou não? Ah não, eu vou até o fim só para ver como é que é. Você já parou para pensar quais são as mídias de notícias que você assiste? Que alimentam sua alma e o seu coração? Você já parou para pensar sobre isso? Quando nós somos confrontados com as verdades da palavra, nós aprendemos que o cristão é aquele que consegue reter o que é bom de toda a realidade. Porém, a mesma palavra também nos direciona a sermos alimentados e mantermos no nosso coração e na nossa mente coisas dessa natureza. Veja, irmãos, existem coisas que não são para cristãos. Por mais até inofensivos que sejam, ou aparentemente aos nossos olhos, aquelas coisas não sejam tão ruins. Parece que não vai causar nada para mim. Eu vou contar um exemplo pessoal. Por exemplo, eu sempre gostei muito de filme de terror. Sempre. Desde criança. Gostava de filme de terror. O que causava em mim filme de terror? É óbvio, pesadelo. Qualquer pessoa
pode concluir que se você assiste muito filme de terror, então assistir todos da série do Fred Krueger, assistir todos os filmes das, sei lá, Hellraiser, né? São então os filmes que vão falar a respeito dessas coisas, vai ter morte, vai ter coisa sangrenta e tal. Aí depois à noite você tem o quê? Você vai dormir, você tem pesadelo. Aí a pessoa tem pesadelo, ela vai culpar quem? Satanás. Ah, o diabo quer acabar com a minha vida. Ele não me deixa dormir mais, eu não tenho paz. Mas querido, isso não tem nada a ver com o diabo. Zero. Isso é algo que você tem se alimentado e que obviamente, isso reflete na sua vida. De alguma forma. Mesmo de maneira subconsciente, vamos dizer assim. É a mesma coisa. Se você, como homem ou mulher, se alimenta de pornografia, isso vai trazer consequências para a sua vida. Não tem como escapar. Pode ser que você pense, não, é só um vídeo que eu estou assistindo, mas é só uma foto que eu estou vendo, isso não tem nada a ver. Isso tem tudo a ver. Eu não estou dizendo nem, meu querido irmão, pela moralidade da questão. Ah, é imoral você assistir isso. Eu concordo. Mas eu estou dizendo das consequências que isso traz para a sua vida, que você talvez nem se dê conta, que você nem percebe, mas que de alguma forma nós vamos perceber, tiram a sua paz e que de alguma maneira refletem o seu relacionamento com Deus. Sempre reflete. Tudo que nós fazemos reflete o nosso relacionamento com Deus. E uma das coisas que nós precisamos, principalmente, como eu estou dizendo, nesse meio que nós vivemos de entretenimento absurdo, ou tudo é entretenimento, tudo é um app que você baixa e faz, tudo é uma série ou um filme que você assiste e você liga facilmente, tudo é o que você pode deixar as nossas crianças assistirem. Tudo é isso, irmão. E isso vai alimentando o nosso coração. Isso vai alimentando a nossa mente. E é óbvio, se isso for maligno o suficiente para fazer estragos, vai fazer. Vai fazer. Não tenha dúvida. Vai fazer estragos. Mas não estragos simples, mas estragos profundos. Que para você consertar depois é muito difícil. Porque, eu não sei se você já percebeu, tudo que é ruim, gruda. Tudo que é ruim, gruda na nossa cabeça. Pode ser uma musiquinha horrível que você ouve, pode ser uma cena que você viu, pode ser uma conversa que você teve com alguém. Tudo que é ruim, gruda no nosso coração. E volta e meia, ele está relembrando, projetando. Volta e meia, você está o quê? Sendo realimentado por isso. Então, quando o apóstolo Paulo escreve Filipenses 4, ele está dando várias instruções para os irmãos do passado, para que eles não fossem assolados por esse tipo de coisa, para que o relacionamento deles com Deus não fosse afetado por esse tipo de coisa. Por quê? Porque o versículo 1 diz o quê? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse versículo 1, permanecer de modo firme, é uma dobradiça que está funcionando com o que vem antes para o que vai vir depois. O que vem depois é, rogo a Evódia e Síntico que pense concordemente. O que vem depois é, olha, peço que você auxilie as duas, falando então para quem recebeu a carta. Aí ele vai falar assim, olha, orem incessantemente. E depois o 8 e o 9, que é o que a gente leu, finalmente, irmãos. Então, ele funciona como uma dobradiça para dizer, como eu permaneço firme no Senhor? Como eu posso permanecer firme no Senhor? Primeira coisa, se livra do lixo que você consome. É isso que isso aqui vai dizer. Essa é a primeira coisa. Como que eu venço o desânimo espiritual da minha vida? Se livra do lixo que você consome. Eu não sei. Você sabe, eu não. Você tem celular, você tem Netflix, você tem televisão na sua casa, eu não sei. Mas o que eu digo é que
esse tipo de coisa, consumir o que você consome, de alguma forma afeta a sua vida. Isso eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Tanto que você encontra, por exemplo, uma situação igual a nossa, né? Pessoas apavoradas. Não sei se você já viu aqueles memes, né, de Facebook, que você olha alguém olhando a televisão, alguém assistindo algum programa, né? Estamos perdidos, né? Então, aí o cara, no outro, é só desligar a televisão que ele volta à normalidade do pensamento. Por quê? Você pensa que a mídia ela não é tendenciosa? É claro que ela é óbvio. E dependendo do que você consome, só vai trazer desespero para o seu coração. Querido irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Isso é de propósito. Isso é feito para que eu e você estejamos assim mesmo. Isso não é algo de menor importância. Por isso é necessário que eu e você tenhamos consciência do que nós consumimos na nossa realidade. Já que estamos falando de sociedade de consumo, né, ou sociedade de entretenimento, eu e você precisamos ter consciência. Porque quando o apóstolo Paulo escreve, ele coloca um crivo muito alto. Talvez você olhando para o texto diga assim, pastor, então realmente agora o negócio ficou feio, porque eu não consigo, das coisas que eu consumo, passar nesse crivo do apóstolo Paulo. Eu não consigo. Então talvez eu e você precisemos melhorar naquilo que temos consumido. É uma coisa simples, irmão. Se você consome música ruim, o que você espera que aconteça? Se você entrega, por exemplo, seus filhos para ficarem ouvindo a pior de todas as músicas que for possível, o que vai alimentar o coração deles? Se você consome músicas ruins, o que vai alimentar no seu coração? Não, veja, eu quero que você entenda, não é só entretenimento, não é só música. Sabe aquele negócio? Pastor, mas é só música. Não, a letra, o ritmo, tudo tem a ver. E o autor, quando produziu aquilo, ele tinha um interesse quando aquilo foi produzido. Pode ser um interesse puramente comercial, isso aqui vai vender, isso aqui vai bombar, certo? Mas de fato, você como cristão, e a gente viu isso quando a gente viu a respeito do nosso inimigo ser o mundo, que nós lemos Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo filho, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não tomem a forma deste século, desta era. Tudo que nos é apresentado é para que de alguma forma nós sejamos amoldados. É para nos colocar realmente num padrãozinho, numa caixinha do mundo. Você tem que ser assim. Você tem que pensar desse jeito. Você tem que consumir isso aqui. Você tem que gostar disso, daquilo. Você não pode gostar do outro. E o mundo vai ditando essas regras para nós. E aí, quando o apóstolo Paulo chega e diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala isso para pessoas que vivem no mundo. Ele não fala isso para pessoas que se retiram do mundo para viver. Ele não fala isso para pessoas que agora vão se afastar da realidade para viver num gueto chamado igreja. Não, a gente fecha a porta lá, coloca todo mundo aqui para dentro, e aí a gente se vira aqui só nós, porque o mundo é mau, aí a gente não vai conseguir fazer o que está escrito aqui. Se a gente viver lá fora, não vai dar. Você entendeu errado o texto. Você não compreendeu o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, mesmo em meio às coisas que vive lá, é isso aqui que tem que ocupar o seu pensamento. Mesmo em meio às coisas que você presencia lá fora, e lá fora pode ser dentro da sua casa. Pode ser dentro da sua casa. Você e eu precisamos olhar para esse texto e dizer assim, eu preciso me alimentar disso. Eu preciso me alimentar daquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esse alimento para a alma, ele não é só a palavra. Perceba, olha só, o texto não está falando somente da Escritura. Que ele poderia dizer, como a Escritura, ou só da Escritura. Não é isso que ele está dizendo. Não é. Interessante, né? É óbvio que a Escritura, como nós vimos, é o principal alimento do cristão. É os óculos pelos quais ele enxerga toda a realidade. Sem a palavra, ele é míope. Sem a palavra, quando ele olha para o mundo, ele não vê nada. Essa é a ideia. Então a palavra serve como um filtro. A palavra serve então como um meio de ele enxergar a realidade da forma como Deus deseja que ele enxergue. E é ela que vai filtrar isso daqui. Ela não está fazendo o papel de ser o que é, de ser o que é bom, justo, puro. Ela não está fazendo esse papel aqui. A gente sabe que ela é isso. Mas aqui ela está fazendo o papel de filtrar a nossa realidade para que nós, nela, possamos encontrar essas coisas aqui. E um professor meu do seminário usava uma ilustração muito boa. Ele dizia que encontrar essas coisas na realidade era como você, às vezes, buscar pepitas de ouro em uma piscina cheia de excremento. Imagina, uma piscina cheia de excremento. E você sabe que tem ouro lá embaixo. O que Deus fala para você fazer? Vai buscar. Vai lá buscar. É todo dia, irmão, que você tem que sair para trabalhar. Você vai ter que olhar para a realidade que você vive e achar as pepitas de ouro que estão escondidas lá. Porque talvez você só olhando a piscina fala, eu não quero sair de casa. Eu não quero encarar isso não. É você talvez ir para uma faculdade. Você olha a faculdade, aquela coisa deplorável em todos os aspectos. Mas você como cristão foi chamado a enxergar o quê? O que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Perceba como as coisas ao nosso redor podem nos desanimar espiritualmente falando. Mas principalmente porque provavelmente nós temos consumido demais coisas que vão influenciar negativamente a nossa vida. Aí, querido irmão, deixa eu dizer para você, aí obviamente que você vai sentir o baque. É óbvio. Porque você se alimenta de coisas ruins. É a mesma coisa, faz esse... Não faz não, mas só acredita no que eu estou falando. Se você fizer o teste de comer lanche durante 30 dias, igual teve um cara que fez um documentário, né? Fez um documentário para comer um certo lanche famoso aí durante 30 dias. Ele quase morreu. Ele quase morreu. Ah, pastor, você não come? Como? Às vezes eu como, é gostoso, legal, beleza. Mas o que nós estamos querendo dizer é, dependendo do quanto você se alimenta dessas coisas, isso vai fazer mal para a sua alma, isso é tóxico. Isso vai embaralhar a sua cabeça. E aí, por causa disso, você vai ter aflição, você vai ter angústia. É natural, é óbvio, porque de alguma maneira aquilo não é o que esse texto está dizendo que deveria ser. Não é verdadeiro, não é puro, não é respeitável, não é justo, não é de boa fama, não é amável, não tem virtude, não tem louvor. Você não pode louvar a Deus por aquilo. Não existe nada disso. E aí o desânimo vai tomando conta do seu coração. E às vezes sem perceber. E quantos não são aqueles que nem se pegam para pensar que aquilo que está consumindo é bom ou ruim, ou aquilo que ele consome afeta a alma dele, afeta o coração dele. Outro texto, quer um outro texto? Depois a gente volta para o 9 aqui, que vai ser a conclusão. Mas outro texto que fala sobre isso é em Mateus capítulo 6, abra lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Não parece, mas fala. E ele fala num contexto de idolatria. Olha que coisa interessante. Ele fala num contexto de idolatria. Mateus capítulo 6, olha os versículos 22 e 23, que coisa interessante, né?
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que contexto Jesus está falando sobre isso? Ele está falando num contexto entre amor a Deus e amor às riquezas. O que ele quer dizer com isso? Que os olhos são por onde você cobiça as coisas. É isso que ele está falando. Os olhos são a lâmpada do corpo. Está fazendo uma analogia. Ele está dizendo assim que se os seus olhos forem bons, ou seja, se você conseguir discernir nessa realidade o Deus a quem você serve e fazer isso, você vai ter o que? Todo o seu corpo sadio. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Você será saudável, espiritualmente falando. Se os seus olhos forem bons. Agora, se os seus olhos forem maus, se tudo aquilo que você enxerga é movido pela sua cobiça ou por amor a si mesmo, ou de alguma forma pelo amor que você tem a qualquer outra coisa que não seja Deus, então você está em grande treva. Porque você, através dos seus olhos, reflete as trevas que você tem no seu coração. Isso serve para as coisas que nós consumimos, irmãos. Por que pessoas só ouvem determinado tipo de música com determinado tipo de letra, por exemplo? Você já parou para pensar sobre isso? Porque os olhos dela são maus. Então o corpo dela é trevas puras. Porque ela só pensa naquilo. Só aquilo reflete o que ela tem lá dentro. E olha como o texto continua. Eu acho maravilhoso isso. O texto continua dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. E o que causa numa pessoa, olha como fecha maravilhosamente bem. O que causa numa pessoa que tem os olhos maus, os olhos em trevas, e seu corpo anda em trevas, o que causa nela? Angústia de alma, ansiedade. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Tem tudo a ver. Como você enxerga a vida, tudo a ver. As coisas que você se alimenta, que você busca para você. Volta para Filipenses 4. Olha como o apóstolo Paulo vai na mesma direção. Na mesma, lógico, a palavra é única, ela é una. Ele vai na mesma direção. Ele acabou de falar então que é isso que precisa ocupar o nosso pensamento. Nós precisamos aprender a consumir o que é bom, a alimentar nossa alma do que é justo, do que é amável, do que é puro, do que é respeitável, do que é de boa fama. Ele acabou de falar sobre isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Olha como anda. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha aí a prática. Então, você se enche de coisas que vão refletir a sua prática. E o apóstolo Paulo está se colocando como um modelo. Olha, tudo aquilo que vocês viram em mim, dentro desse contexto, amável, puro, justo, respeitável, imitem, façam o mesmo. Paulo não está aqui apresentando certificados de perfeição, ele está dizendo o oposto. Ele está dizendo assim: todas as vezes que eu busquei fazer isso aqui, e vocês observaram isso em mim, façam também. Façam também. Vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram e vocês viram. Vocês viram. Olha como está muito atrelada essa questão de as coisas da alma e do corpo ao mesmo tempo. Olha como está muito atrelado. Porque é alimento para o pensamento. Talvez você pense assim: pastor, mas isso não reflete no meu corpo, fisicamente. Você pensa. Ou o que a gente chama, na medicina de somatizar, Você, por causa de uma angústia da alma, sofre no seu corpo. Isso acontece, é muito comum. É muito comum. E, obviamente, tudo aquilo que você se alimenta reflete em você. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: se vocês tiverem um bom modelo
se vocês enxergaram coisas boas, se alimentem de coisas boas, mas agora pratiquem coisas boas. Pratiquem o que vocês aprenderam. E olha que coisa maravilhosa. E o Deus da paz será convosco. Eu, porém, vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Se nós temos um Deus que cuida de nós, por que nós vamos andar ansiosos? Ele cuida de tudo, não vai cuidar da gente. E aí ele fala lá, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Versículo 33. E aqui ele está dizendo, se você se alimenta de coisas boas, justas, puras, santas, se você busca viver isso na sua vida, é óbvio, você tem paz. Porque o Deus da paz está contigo. É isso. Você não vive como um agente secreto, né? Você não vive como um agente duplo. O agente duplo sempre se dá mal. Você não sei se você percebeu, na série, nos filmes, o agente duplo sempre se dá mal. Ele trabalha para KGB e trabalha para CIA. Esse se lascou. Esse vai morrer 2 vezes. Vai morrer um para cada. Exato. Sempre se dá mal. O cristão também, ele não é um agente duplo. Ela trabalha com o reino das trevas e com o reino de Deus. Não tem como. É impossível. Isso aí não é ter paz. Você nunca vai ter paz desse jeito. Você vai ter paz quando você entender que você foi chamado por Deus, Ele te salvou, Ele te colocou agora na igreja e no mundo para você servir. E você vai ter que se virar com a responsabilidade que Ele te deu para você se alimentar de coisas boas e praticar coisas boas. Praticar o que a sua palavra ordena. Porque daí você vai ter paz. Da onde procedem, meus irmãos, as angústias da nossa alma, se não são de alimento ruim para ela, de coisas ruins que nós alimentamos e também de vida no pecado? É óbvio. Você está vivendo no pecado. Pela ação do Espírito, isso vai martelar o seu coração. Isso nunca vai te dar paz, nunca. Sendo um cristão genuíno, nunca vai te dar paz. Agora, se você está consciente disso, você busca viver isso para a glória de Deus, mesmo falhando e reconhecendo que você é falho, você se alimenta de coisas boas, você procura fazer o que é bom e justo e viver para a glória de Deus, ainda em meio ao pecador que você é, você sente paz. Você sente paz. Porque você tem se alimentado direito e tem buscado fazer o que Deus ordena que seja feito. A sua vida espiritual não tem mais desânimo. Ela está animada. Porque você acorda todo dia pensando que talvez alguma coisa que você consuma vai te fazer mal. Você acorda todo dia pensando que tudo aquilo que é respeitável, justo, bom, amável, boa fama, se alguma virtude há, isso você vai buscar para a sua vida. É assim que você vai querer viver. É assim que você vai querer transmitir para os outros também. E, obviamente, o Deus da paz estará com você. Você terá paz. Esse é o resultado natural. Assim como nos versículos anteriores, ele havia falado que se nós aprendermos a orarmos por tudo, se nós aprendermos a colocarmos diante de Deus tudo em oração, a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. É óbvio. Mesmo que às vezes a situação esteja caótica ao nosso redor, por que o cristão sente paz? Como ele consegue? Ele não consegue, irmãos. Ele recebe a paz. Porque é Deus que concede a paz dele em meio a essas coisas. Mas ele tem uma responsabilidade: estar em oração o tempo todo. Estar em oração o tempo todo. Isso vai trazer paz para o coração dele. Não porque é uma paz que vem de dentro, mas é uma paz comunicada lá dentro, pelo Deus da paz. Então ele continua trazendo dentro dessa mesma estrutura. Se você buscar todas as coisas dentro do que o texto está dizendo e vivê-las, praticá-las, o Deus da paz será com você. E essas angústias e o desânimo espiritual passarão longe da sua vida.
Pode ser que nós talvez não experimentemos isso sempre numa crescente, né? Pode ser que a gente talvez se sinta às vezes estagnado ou até com uma vida espiritual mais para baixo, mas o fato é que Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele sempre nos dá a oportunidade de pedir perdão, de nos arrepender e de fazer o que é bom, de fazer o que é justo. Querido irmão, se é necessário que você chegue na sua casa hoje e desista de assistir aquela série porque ela só te alimenta mal, desista. Desista. Se é necessário que você pare de ouvir certo tipo de música, desista. Assistir tal canal, tal programa, desista. Desista. Para o bem da sua alma. Para o bem da sua alma. A internet, desista, irmão. Desista, sério, desista. Para o bem da sua alma. Senão você nunca vai ter paz. Não vai. De forma alguma. Porque a paz será o resultado dessa busca. Ela será esse resultado dessa busca aqui. A mesma estrutura da oração em cima. Você nunca vai sentir paz em meio ao caos do mundo e ao caos da sua vida se você não orar. Não vai. A paz será o resultado da responsabilidade que você tem em orar e Deus comunicará a paz ao seu coração. Senão, o crente vivia atribulado. Se ele vivia atribulado de alma, atribulado de espírito, eu já começo a pensar que ele tem que orar mais. Essa é a primeira coisa. Como pastor, né? Já começo a pensar que ele tem que orar mais e que ele tem que se alimentar melhor. Ele tem que se alimentar melhor. Talvez as coisas que ele tem consumido tenham tirado a paz dele. Tem tirado essa paz. É óbvio. Ela não é pura, não é verdadeira, não é respeitável, não é justa, não é de boa forma. Entendeu? Vai tirar a paz do seu coração. É claro. E aí, então, esse seria um meio, né? Um dos que nós temos aprendido às quartas-feiras de vencer o desânimo espiritual. É a forma como nós nos alimentamos da realidade que nós temos e a prática das boas obras, daquilo que é justo, daquilo que é bom. E Deus comunicar paz ao nosso coração e Deus nos acompanhar. Essa é a ideia. O Deus da paz será conosco. Ele nos acompanhar e nos trazer paz. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de participar? Não, online não dá, né? Presencialmente pode. Não? Então vamos ficar em pé, vamos encerrar então, meus queridos irmãos. Vamos fazer uma oração. Aqui ninguém comentou nada, pelo menos até o momento, de pedido de oração. E aí depois, então, da oração, nós encerraremos o nosso estudo de hoje. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, que como um farol mostra o caminho que precisamos prosseguir. Nós te pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes que alimentamos mal a nossa alma. Nós te pedimos perdão, ó Pai, porque tantas vezes, por causa da nossa própria responsabilidade, nós perdemos a paz. Nós a jogamos fora quando não buscamos o que a Tua palavra ensina. E por causa disso nós te pedimos perdão. Mas ao mesmo tempo, Pai, arrependidos, nós desejamos fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom, aquilo que o Senhor nos ordena, tudo aquilo que ocupe o nosso pensamento. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos. Às vezes a tarefa não é tão simples e tão fácil, mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame graça para que nós consigamos e a nossa vida espiritual ela seja dinâmica, seja uma vida ativa, não de pessoas desanimadas espiritualmente falando. Ajuda-nos, livra-nos do mal, derrama graça sobre o seu povo e ajuda-nos, ó Pai, a caminhar nos seus caminhos, a confiar que o Senhor nos dará paz, porque é isso que o Senhor nos ensina e é isso que o Senhor nos pede para confiar. Essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus assim nos abençoe.